Rapaziada, é tempo de seleção brasileira, é tempo de convocação e é tempo também de reclamar um pouquinho e polemizar, né? Seguinte, saiu agora a lista de convocados do Dorival para os próximos dois jogos da data FIFA, né? Que, que são Colômbia e Argentina, né? Jogos esses que serão disputados nos dias 20 e 25 de março, respectivamente. E seguinte, saiu convocação, né, já tinha saído uma pré-lista, né, anteriormente. Acabou de sair a lista final de todos os nomes que estarão presentes nesses dois duelos, que são dois confrontos, acho que os mais perigosos para a seleção brasileira. Vão enfrentar agora os dois melhores times da América do Sul, ao meu ver, pelo menos. Duas equipes que estão melhores qualificadas na eliminatória já. Duas equipes que fizeram uma Copa América melhor que a seleção brasileira, né? No ano passado chegaram até a final, né? Se não me engano, foi sim. E é isso, então a seleção brasileira já montou seu plantel para enfrentar essas duas grandes seleções e vamos comentar um pouco sobre elas aqui, né? De início, eu vou passar aqui os nomes caso você não tenha visto ainda, depois a gente pode comentar um pouco sobre o que eu achei, nomes que ficaram de fora, nomes interessantes que estão dentro da lista. Então vamos lá, ó. Primeiramente, goleiros foram convocados: Alisson, Bento e Ederson. Defensores, nós temos como zagueiros aí, ó, Danilo, eu acho, né? O Danilo estava na pré-lista como zagueiro, então vou supor que ele seja zagueiro mesmo. O Danilo do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo. Como laterais temos o Arana, o Wanderson, o Wesley do Flamengo, novidade na área. Meio-campistas: André, Gerson, Joelinton, Bruno Guimarães, Neymar Júnior e Matheus Cunha. Atacantes: Estevão, João Pedro, Savinho, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Está essa divulgada agora, né? Mais ou menos 11h20 já tinha sido divulgado. E seguinte, ó, nomes com que a maioria já estavam acostumados a jogar pela seleção, né? Problema aqui. Aí, nomes a maioria já estava, não são novidades, né? Aí, acho que a maioria desses nomes que já eram previstos está aqui. Temos algumas novidades, né? Mas bem poucos. Na parte do gol, né, a gente tem apenas uma surpresa, ao meu ver, que é a presença do Bento. Bento que saiu do Atlético Paranaense, está no futebol da Arábia Saudita agora. E que eu achei que, na verdade, foi uma surpresa quando eu vi o Bento. Eu achei que, na verdade, seria o Hugo Souza do Corinthians, que seria convocado. Mesmo ontem, perdendo para o Barcelona de Guayaquil, tomando 3 gols, eu achei que o Hugo seria convocado. Eu esperava isso, eu queria isso. O Hugo vem enfrentando uma fase muito boa no Corinthians. Vem com grandes defesas, grandes atuações. Realmente dá uma segurança muito grande pro Corinthians na reta final do Brasileirão, com 9 vitórias seguidas. O início do Corinthians é muito bom. Jogos absurdos que ele fez, pegou muitos pênaltis, né? Isso deu bastante moral para ele lá. Mas eu acho que ele vem sendo assim, o principal nome no gol há muito tempo no futebol brasileiro já, né? Acho que desde o ano passado ele é o principal nome. Na pré-lista a gente tinha o Everton, o Lucas Perry, tínhamos o Bento, o Hugo Souza. Eu queria de verdade que fosse o Hugo Souza no lugar do Bento. Muito eu acho que para aproximar a seleção brasileira do seu torcedor. Não que o Bento seja um nome ruim. O Bento foi convocado no início do ano passado, jogou contra a Espanha, jogou contra a Inglaterra, fez bons jogos, trouxe uma segurança muito grande. Alisson e Ederson, eu acho que não tem muito o que comentar. Alisson fez uma baita partida ontem contra o Paris Saint-Germain, foi o craque do jogo e tudo mais. O Ederson não vem enfrentando sua melhor temporada pelo Manchester City, mas ainda assim é um ótimo goleiro, é um excelente nome. O Brasil está muito bem servido de goleiros, essa que é a verdade. Mas como terceiro goleiro, que normalmente não é tão utilizado assim, eu gostaria de alguém mais próximo da gente. Eu gostaria de ver o Hugo Souza vestindo a camisa da seleção brasileira. Acho que ele, inclusive,
está na próxima Copa. Que o Beto é um grande goleiro, mas ainda assim, ele quando sai daqui do Brasil vai pro futebol árabe, eu acho que ele perde um pouco dos holofotes, ele perde um pouco daquele encanto. Se ele tivesse ainda no futebol brasileiro, é outra coisa. Mas eu queria alguém que realmente nos aproximasse, mas tudo bem, acho que ninguém vai morrer por conta disso, não. Em relação a defensores, não tem muito o que reclamar, eu acho. Eu acho que o nome talvez mais polêmico seja o Danilo, do Flamengo, que, volto a frisar, não foi convocado como lateral, foi convocado como zagueiro. E como zagueiro eu acho que ele é menos polêmico do que como lateral. Já faz tempo que o Danilo vem atuando nessa faixa, tanto de zagueiro pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Ele vem atuando desde a Juventus como zagueiro. Foi contratado pelo Flamengo como zagueiro também. Então, e vem jogando bem pelo Flamengo. Tudo bem que ele não enfrentou time de grande expressão assim, mas enfrentou bons times, enfrentou o Vasco, enfrentou um pouco do Botafogo na final da Supercopa, Fluminense, mas não teve jogos de tanta intensidade assim. Léo Ortiz do Flamengo, que eu particularmente sou muito fã, sou torcedor do Flamengo, acho que é bem evidente. Mas a convocação do Léo Ortiz é um zagueiro muito bom, um zagueiro que constrói muito. Acho que ele vai ser titular? Acho que não. Mas é um zagueiro que eu gosto muito. Acho que ele é um zagueiro diferente, um zagueiro que gosta de ficar com a bola no pé, gosta de sair jogando. Eu acho que ter essa oferta de zagueiros com estilos diferentes é muito bom para a seleção brasileira. Gabriel Magalhães, não tinha como faltar. Acho que hoje talvez seja o nosso melhor zagueiro. Vem atuando muito bem pelo Arsenal. O Arsenal vem enfrentando uma grande temporada, não só de hoje, né? Mas vem enfrentando boas temporadas seguidas desde que o Arteta chegou, né? Enfim, convocação óbvia ao meu ver. Marquinhos também, nome de segurança. Murilo do Nottingham Forest, requisitado desde as primeiras convocações do Dorival, enfim, e não era convocado. O Murilo do Palmeiras foi mais convocado que o Murilo do Nottingham, mas graças a Deus, Murilo do Nottingham Forest convocado. Ele aí que vinha sendo muito requisitado por todo mundo, já era muito especulado. Então acho que certa a convocação do Dorival. Laterais, Guilherme Arana do Galo, né? Acho que não tem muito do que reclamar. Alex Telles, Alexandro estavam na pré-lista de convocados. Guilherme Arana, eu acho que tudo bem, eu não reclamo. Poderia ser o Alexandre, poderia ser o Alex Telles. Acho que acaba até a discussão. Mas acho que o Dorival foi numa boa de segurança. E tudo bem, respeito também. Até porque nós não temos uma grande oferta de laterais esquerdos. Wanderson, Wesley do Flamengo, também gosto muito da convocação. Wesley vem jogando muito. Apesar de não ter um início muito fácil no Flamengo, ele agora se estabilizou, está jogando muito e realmente acho que é o principal lateral direito do futebol brasileiro. Meias, André, Gerson, Joelinton, não tem muito do que discutir aqui. Joelinton jogando muito pelo Newcastle. Bruno Guimarães também não. Matheus Cunha é um nome que me pega um pouco. Matheus Cunha que originalmente era um atacante, né? Mas agora começou a atuar mais no Wolverhampton. Ali atrás do centroavante, ali como segundo atacante muitas vezes. Às vezes como meio campista. Me impressiona um pouco a ausência do Andreas Pereira. Andreas Pereira do Fulham vem jogando muito, vem tendo boas atuações, grandes atuações no futebol inglês. E eu esperava ele aqui mais do que o Matheus Cunha, realmente. Apesar de eu gostar do Matheus Cunha, eu gosto muito do Andreas Pereira. Vem jogando muito desde que o Dorival assumiu. O Andreas vem sendo convocado. Mas não foi, me surpreendeu um pouco. Era um nome que eu esperava mais ver aqui do que do Matheus Cunha. Preferia, mas também não acho que é o fim do mundo. Mas talvez o Andreas Pereira tenha saído justamente para a entrada desse sujeito aqui, Neymar Júnior. A convocação do Neymar já era muito discutida antes da pré-lista sair. Já tinha essa discussão se o Neymar deveria ou não ser convocado. Muito por conta da sua condição física, muito por conta do tempo que ficou lesionado, fora e tudo mais. Eu acho que o Neymar é um caso à parte que muitas camadas estão envolvidas nessa convocação. Eu quero fazer um vídeo só disso, falando só da convocação do Neymar. Quero gravar e falar sobre mais. Mas acho boa a convocação do Neymar, acho que até ousada
pela parte do Dorival. Gosto bastante do nome dele aqui. Mas, em relação a atacantes, Estevão, João Pedro, Savinho, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Acho que a maioria dos nomes aqui são muito assertivos do Dorival. Estevão precisava estar aqui. Savinho também, Rafinha, não preciso nem falar. Vinícius Júnior, Rodrigo. Dispensa comentários. Acho que o principal nome aqui em questão é o João Pedro e a ausência de Endrick ou Yuri Alberto. João Pedro também centroavante e que provavelmente pegou o lugar ali centroavante que muitos estavam pensando que seria o Endrick, alguns o Yuri Alberto. O que eu acho? Eu achei uma boa convocação de atacantes, né? Mas em relação ao João Pedro, eu percebi que o Dorival só convocou o João Pedro de centroavante de ofício mesmo. A gente tem o Savinho, que trabalha mais pelas pontas, o Estevão também. O Rafinha, que trabalha na direita, na esquerda, muitas vezes constrói por dentro, mas de preferência é um atacante que trabalha pelos lados, trabalha muito pelos lados. Enfim, Vinícius Júnior também gosta de trabalhar da ponta esquerda para dentro. E o Rodrigo é a mesma coisa. O Rodrigo ataca pela direita, pela esquerda, jogador muito versátil. Mas eu acho que talvez o plano do Dorival seja usar mais o Vinícius Júnior ou o próprio Rafinha como um atacante mais central. Imagino que ele queira fazer um trio de ataque ali. Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha. Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo. Achei que ia usar esses 3 nomes. Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Imagino eu que o Vinícius Júnior seja esse cara central, esse cara que vai trabalhar mais como um homem central, e o Rafinha e o Rodrigo mais pelas beiradas. Isso, claro, pode mudar durante o jogo, pode trocar em posições os 3 ali. Então, acho que por isso só ele convocação o João Pedro. Mas o que você acha? Você acha que foi certa a convocação do João Pedro? Olha, volta a comentar aqui sobre a aproximação do torcedor brasileiro com a seleção. Tendo em vista que vai usar o Vinícius Júnior como centroavante, provavelmente o João Pedro está ali como centroavante para ficar no banco, para dar uma opção tática ali, eu acho que seria melhor alguém que faça mais essa ponte entre torcedor e seleção, para justamente chamar mais a atenção do torcedor para a sua seleção. Então eu acho que a convocação do Endrick ou do Yuri Alberto iria fazer mais isso, iria chamar mais o torcedor para ver a seleção brasileira, para querer realmente ter o gosto de ver sua seleção jogar, ver seus jogadores ali presentes vestindo a amarelinha. E entre esses 2 nomes, Endrick ou Yuri Alberto, quem eu convocaria? Marco, estaria mais propenso a dar essa chance ao Yuri Alberto, tá? João Pedro, baita jogador do Brighton, vem jogando muito, fazendo muitos gols. Mas acho que esse fator, jogar no Brasil, talvez é o que falta às vezes pra gente ver um jogador diferente ali, um jogador que é do gosto popular, que o torcedor brasileiro conhece mais, vê jogando mais, né? Eu acho que esse tipo de jogador às vezes faz falta na seleção brasileira. Tanto que na primeira convocação do Dorival, para os jogos contra Inglaterra e Espanha, que eu acho que foram os jogos que mais encantou na seleção dos últimos anos, teve predominância dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Então, foi quando foi convocado o Fabrício Bruno, foi quando foi convocado jogadores que estão aqui no futebol brasileiro. Então, foi uma lista com a maioria sendo no futebol brasileiro. O Bento foi titular, inclusive. Tivemos Danilo, todo mundo que atuava aqui no futebol sul-americano. E foram boas atuações, foram ótimas atuações. Mas eu acho que precisava um pouco disso. Mesmo que não vá jogar, mesmo que, sei lá, o Yuri Alberto não viesse a jogar, eu acho que era importante ter esse cara, ter esse nome para chamar mais a atenção do torcedor brasileiro. O Alberto, ok, não vive o começo de ano de 2025 como terminou de 2024, mas ainda assim é um artilheiro, é um cara que retomou a confiança e dá segurança hoje pro torcedor do Corinthians. E eu acho que seria o nome dele melhor que do Endrick, justamente porque o Endrick, apesar de estar jogando o maior clube do mundo, fazendo gols, né? O Endrick acho que já tem 6 gols nessa temporada no Real Madrid, mesmo sendo reserva, mas não vem tendo minutos, né? O Endrick recentemente veio a ser titular, jogar
ter minutagem no jogo da Copa do Rei, né, que ele meteu gol, inclusive foi 1-0 o gol dele. Mas acho que o Endrick precisa de mais minutos. O Endrick não pode atuar pouco assim e ser um cara na seleção brasileira, sendo que ele não tem minutos. Acho que ele é um cara importante? Acho. Acho que ele é um cara que vai estar presente na Copa de 26? Acho. Aí fica naquela, convocar um jogador que está com poucos minutos, mas vem metendo gol, mas a gente sabe que ele vai estar presente na próxima Copa, que ele tem que fazer parte desse ciclo, fica uma situação complicada aqui, realmente. Então, eu acho que o Endrick está com uma vaga mais garantida para a Copa do que o João Pedro. E eu acho que era importante o Endrick também ter essa convivência na seleção brasileira, né? Esse dia a dia, mais minutos, até porque ele, na maioria dos jogos, jogou bem pela seleção. Meteu bastante gol. Teve uma época ali que ele meteu, acho que 3 gols em 3 jogos seguidos, assim, então... ele não sente peso da seleção brasileira. E ele é um cara que precisa estar no ciclo. Mas também tem... Por isso que eu acho que tanto o Yuri Alberto quanto o Endrick mereciam estar nessa lista. E entre os dois, eu acho que talvez pelo momento eu convocaria o Yuri Alberto. Acho que o Endrick merecia o espaço, ele merecia também. Foi o João Pedro, no final das contas. Não é o que eu faria, mas, mais uma vez, não acho que o João Pedro venha para ser titular. Tem para cobrir uma vaga ali, dar mais uma opção tática, talvez. E é isso. Final da lista do Dorival. Acho que tiveram bons nomes, né? Bons nomes tiveram nessa convocação dessa lista. Nomes de surpresa, nomes que já eram previstos, mas acho que foi uma boa lista do Dorival. Bons nomes, a seleção tem grandes jogadores. Em relação a apenas elenco, acho que a seleção hoje ela não deixa dúvidas. A parte agora é juntar todos esses nomes e conseguir organizar eles dentro de campo, porque individualmente falando, não tenho do que reclamar. A gente tem jogadores de muita qualidade que ficaram de fora, como foi o que eu citei aqui, Hugo Souza, Andréas, Endrick, Yuri Alberto, jogadores com características diferentes e que ficaram de fora. Já mostra que a seleção brasileira está bem servida. Agora resta juntar e conseguir fazer com que esses jogadores estejam na mesma sintonia, na mesma frequência. Que se tudo combinar, se a gente conseguir juntar todos esses jogadores que a gente tem, a tendência é que a gente brigue mesmo por grandes títulos, por títulos no geral, Copa América, por Copa do Mundo, por tudo que disputar o Brasil tem plantel para ganhar. Mas agora é saber se vai dar certo, né? E você? O que você achou? Gostou da lista do Dorival? Quem faltou? Quem ficou sobrando aqui? Quem ficou faltando? O que você acha? Comenta aí. E é isso, rapaziada. Tamo junto aí. E é nóis. Vai, Brasil!